O maior deserto quente do mundo é o Saara. Ocupa um espaço semelhante ao da China ou dos Estados Unidos. E este deserto é berço de muitas coisas escondidas e segredos incríveis. Um desses segredos é a estrutura Richat, também chamada de Olho do Saara. Embora o Saara tenha inúmeras rotas desde muitos anos, foi somente em 1965 que o Olho do Saara foi descoberto. A descoberta tardia deve-se ao fato de que esta paisagem só pode ser vista do espaço. E ainda hoje, o Olho do Saara permanece um mistério, que eles relacionam com a antiga Atlântida. Em 1965, a NASA enviou uma missão espacial chamada Gemini e tripulada por James A. McDivitt e Edward H. White. Esta seria a primeira caminhada espacial de um astronauta americano. Foram eles que fizeram a incrível descoberta. Seus olhos não podiam acreditar no que viram quando olharam para a Terra. Em todo o centro do maior deserto do mundo, sim, no centro do Saara, apareceu um lugar estranho, que parecia um olho enorme e do qual nada se sabia na Terra. Naquela época eles fizeram a grande descoberta desta misteriosa estrutura terrestre. Desde a sua descoberta, vários cientistas se concentraram no estudo da estrutura geológica enigmática, mas nenhum deles conseguiu encontrar a explicação de sua origem. Será que seria algo artificial, criado por uma civilização antiga? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 1965, a missão espacial Gemini 4 ficou 4 dias na órbita da Terra e tinha como objetivo fotografar a superfície do nosso planeta, em busca de padrões circulares que pudessem representar impactos de objetos vindos do espaço. Foi assim que os cientistas descobriram o Olho do Saara, uma estrutura circular com 40 quilômetros de diâmetro no oeste do deserto, mais precisamente na Mauritânia. Mais de 50 anos se passaram e a formação ainda segue um enigma para os pesquisadores. Chamado também de estrutura Richat, o Olho do Saara pode ter sido formado há mais de 100 milhões de anos, de acordo com os geólogos. Quando o megacontinente Pangeia começou a ser separado por conta dos movimentos das placas tectônicas, rochas derretidas foram empurradas para cima, em direção à superfície. Entretanto, nem todas essas rochas teriam chegado de fato à superfície, criando várias camadas, como uma grande bolha. Esse movimento também deu origem a falhas que circundam e atravessam o Olho do Saara. Já no centro da formação, as rochas derretidas também dissolveram o calcário, que entrou em colapso e criou rochas sedimentares. O Olho do Saara teria surgido violentamente, isto é, a tal bolha de rocha desabou parcialmente e a erosão transformou a estrutura que vemos hoje em dia. Os anéis do olho são feitos de rochas de diferentes tipos, corroídas em velocidades diferentes. Já o círculo mais claro, perto do centro, é feito de rocha vulcânica, que surgiu no momento da explosão do olho. O Olho do Saara se tornou um lugar adorado pelos astronautas. O Saara, segundo eles, é um mar ininterrupto de areia bastante monótono. Como o olho é muito mais visível do espaço, quem tem o privilégio de vê-lo não se esquece com facilidade. Várias teorias circundam ao redor da megaestrutura geológica. A mais citada nos meios acadêmicos é de que o olho seria o que restou da queda de um meteorito não catalogado na época da Pangeia.
Outra teoria cita uma erupção vulcânica típica, ocorrida há 100 milhões de anos no período Cretáceo. Mas alguns pesquisadores vão além e dizem que o olho do Saara pode ser os restos da cidade perdida de Atlântida, que Platão descreve como tendo anéis concêntricos de água e terra. Por fim, e para tornar as coisas ainda mais misteriosas, há relatos de avistamentos de objetos não identificados no local. Por estar praticamente afastado de tudo, a estrutura quase não recebe visitas. Mas o magnetismo do lugar é de fato inquestionável. E como sempre, a ciência acadêmica resiste em admitir a possibilidade de uma grande estrutura artificial no deserto do Saara, vestígios de civilizações antigas, preferindo como sempre as teorias da força da natureza agindo ao acaso do tempo. O mistério do olho do Saara ainda não foi totalmente desvendado, mas a curiosidade que gera nos mantém acreditando nesses belos segredos do mundo. Ainda há muito a se descobrir. Já a afirmação de que a estrutura de Richat, ou o Olho do Saara, pode ser a cidade perdida de Atlântida, que está escondida há séculos, partiu de teóricos da conspiração. Os estudiosos estão certos de que imagens de satélites podem confirmar a localização de Atlântida em uma parte do deserto do Saara que cobre a nação da Mauritânia. A cidade perdida de Atlântida é uma ilha mítica mencionada no trabalho do antigo filósofo grego Platão em 350 a.C. Muitos acreditam que a cidade de Atlântida desapareceu misteriosamente. A teoria mais popular explicando o desaparecimento de Atlântida diz que a ilha está no fundo do Oceano Atlântico ou do Mediterrâneo. De acordo com Platão, a cidade de Atlântida desapareceu completamente em um único dia e noite de desgraça. Apesar de existirem evidências que apontam que Atlântida é apenas uma obra de ficção, vários teóricos da conspiração têm tentado encontrá-las há décadas no fundo do mar. Uma nova teoria, baseada em imagens de satélites do norte da África, sugere que Atlântida poderia ter passado milhares de anos em campo aberto. A suposta localização da cidade perdida seria o centro de Mauritânia, perto da cidade de Ouadani, em uma estrutura conhecida como o Olho do Saara. Os estudiosos do tema estão se esforçando para tentar provar a localização de Atlântida na região onde está a estrutura de Richat. A formação tem incríveis círculos concêntricos escavados em rocha. É bastante incomum e amplamente considerada pelos geólogos como uma estrutura natural causada pela chamada invasão lacolítica. Vale dizer que um lacólito é uma folha de material rochoso injetada entre duas camadas de rochas sedimentares, o que causa uma deformação no solo ao redor. A teoria foi, no entanto, recebida com ceticismo pela comunidade online. É incrível ver que até em tempos modernos a natureza ainda consegue nos surpreender, nos deixando com a boca aberta em várias situações. E por mais que você pense que o ser humano já conhece bem o planeta que mora, a natureza está aí para nos mostrar que ainda existem vários lugares extraordinários para serem explorados.